Olá, povo de Deus, quarto domingo do tempo comum, 30 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 1, 4 a 5, 17 a 19. 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13. E Lucas 4, 21, 30. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O profeta Jeremias é muito especial. Ele atuou entre 627 até depois de 586, quando da queda de Jerusalém em mãos dos babilônios. Ele se concentra no Reino do Sul, Judá, com a capital em Jerusalém. O Reino do Sul tinha enfrentado reinados corruptos e idolátricos, substituídos pelo rei Josias, caracterizado pela grande reforma religiosa que empreendeu centralizando o culto em Jerusalém. A grande ilusão de Josias é acreditar que mudanças se fazem por decretos. Mudar a cultura de um povo é um processo longo. E some-se a isso o período do cativeiro, que Jeremias conheceu bem. As crises se acumulam, econômica, política, social, cultural, religiosa. Nesse contexto, Jeremias relê sua vocação e conclui que desde o ventre de sua mãe foi chamado a ser profeta. Porém, no exercício de sua missão, chega a maldizer o dia do seu nascimento frente a tantas perseguições. Diz ele: maldito seja o dia em que eu nasci, que jamais seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Primeira carta a Coríntios. Aqui se encontra o texto que habituamos chamar de hino ao amor. Aquele que diz que acima de tudo está o amor. E que termina com aquela frase: atualmente permanecem estas três coisas, fé, esperança e caridade ou amor, mas a maior delas é a caridade ou amor. Esta página de Paulo aos Coríntios é uma das mais conhecidas do apóstolo, porém, por trás da belíssima reflexão que parece até um poema, se esconde a situação da comunidade que, levada pela vaidade de seus dons e carismas, está numa disputa e concorrência que pode envergonhar cada cristão que entendeu que seguir Jesus exige despojamento e até austeridade, exige tolerância e mais, amor incondicional entre os membros da comunidade. Para essas comunidades e todas as demais, Paulo rasga o verbo e afirma: de nada adianta ser muito bem dotado de inúmeros carismas. Se não houver amor, tudo cai por terra. Um amor que em grego significa ágape, amor por excelência, totalmente gratuito e desinteresseiro. Amor que enxerga o bem do outro acima de qualquer outra intenção. Além disso, Paulo retoma um tema que ele já desenvolveu em outras ocasiões:
o processo de crescimento na fé e no amor. Diz o apóstolo: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Eu creio que precisamos retomar essa perspectiva de Paulo e nos esforçarmos juntos, todos cristãos e cristãs, para que superemos as infantilidades no campo da fé e cresçamos no seguimento de Jesus. Lucas 4, 21, 30. Entrando Jesus na sinagoga, disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Mas diziam: não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Essa perícope de hoje nos revela as reações ao comportamento de Jesus na sinagoga, onde leu o profeta Isaías esclarecendo sua missão e dizendo que o hoje da salvação tinha chegado com ele. Seus ouvintes passaram da admiração ao preconceito e rejeição. Jesus deixa claro, então, o porquê de deixar sua região e partir para outras localidades, onde a Boa Nova teria mais chance de ser aceita e acolhida. Com 2 exemplos claros sobre a atuação profética de Elias e de Eliseu, que extrapolaram o mundinho fechado de Israel e realizaram suas curas além fronteiras entre pagãos, a viúva de Sarepta e o leproso Naamã da Síria, Jesus justifica porque ele também exercerá sua missão junto de quem o acolhe e dele necessita, sem se importar se eram pessoas consideradas como membros do povo eleito. Jesus vai além dos critérios de raça, religião, cor, orientação sexual ou qualquer outra classificação. A Boa Nova não conhece preconceitos que tanto regem a nossa vida. E Jesus ainda toca num ponto nevrálgico dentre os preconceitos: a aversão ao estrangeiro. Agora, é interessante, estamos cansados de ver pessoas com mentalidade de colônia entre nós, supervalorizando tudo que vem de fora, sobretudo se é made in USA, isto é, se vem dos Estados Unidos da América. Por outro lado, circula entre nós um falso nacionalismo, que de verde e amarelo só tem a flâmula. O resto é um bando de gente que apoia a entrega dos nossos bens e riquezas
às empresas multinacionais. Jesus, como os profetas Elias e Eliseu, não seguia pelo conceito de pátria. Ele vai muito além disso. Seu olhar se volta para os pobres, os pequenos, independentemente de onde venha, sem preconceito algum, sem classificação alguma. E o nosso texto de hoje termina com uma frase muito cara ao esquema de Lucas. Jesus continuou o seu caminho. Esse caminho é o que interessa, apesar de todas as possíveis pedras que tentem se interpor a ele. Um beijo no seu coração.